esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus, que o escutaram, disseram: essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Façamos juntos a consagração a Nossa Senhora. Ó minha Senhora, Ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, Eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Querido filho, querida filha, aqui presente no santuário, os meus irmãos, também você nos acompanhando em casa. Eu disse, da alegria nossa, hoje pelos casamentos, um que vai acontecer ainda, e outro que já aconteceu, me enganei, mas enfim, já estão dentro dessa mística, E também, como eu disse, nós estamos dentro de um acampamento dedicado a Nossa Senhora, então o padre está fazendo uma missa votiva à Mãe de Deus e Nossa Mãe. E hoje se encerra o ciclo. Durante toda essa semana, o Evangelho foi sobre o discurso do pão da vida. Esse discurso fortíssimo. Hoje nós chegamos ao ápice. Esse discurso que está no Evangelho de João capítulo 6. Você que vai à missa diariamente, ou que participou de uma outra missa nessa semana, filho, filha, você percebeu que ao longo de toda a semana, os evangelhos falavam desse capítulo 6 e de Jesus se apresentando como o pão que desce do céu, o pão da vida. Hoje se conclui com esse desfecho, um capítulo grande, são quase 70 versículos. No final, quando Jesus afirmou mesmo: eu sou o pão da vida. Quando Jesus afirmou mesmo: quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não vai ter a vida eterna. Ele estava falando ali já da Eucaristia, esse sacramento. Os discípulos, interessante, disseram, muito interessante a expressão que eles usaram: mas Senhor, essa palavra é muito dura, quem consegue escutá-la? Versículo 60 do Evangelho de hoje. E Jesus, no versículo 61, parte B, ele já disse: isso vos escandaliza? Depois, no versículo 66, o Evangelho diz que a partir daquele momento, muitos não andavam mais com ele, deixaram, por causa daquela palavra dura. Veja bem, eu vou dividir essa homilia em duas partes. Primeira parte, eu vou falar um pouquinho de Santo Atanásio, cuja memória celebramos hoje. Vou falar um pouquinho também sobre o discurso do pão da vida. E no segundo momento, como nós estamos no acampamento mariano, vou falar um pouquinho de Nossa Senhora.
E vou mostrar para você como este tempo que nós estamos vivendo, de quarentena, de provação, de pandemia, é um tempo fantástico para nós estarmos no colo de Maria, para nós estarmos no colo da nossa mãe, que nos ama, que cuida de nós. E Maria também, nas suas aparições, ela nos deu um caminho para enfrentarmos esse tempo, esses momentos como os quais nós temos vivido neste tempo. Nas aparições, existe um padre chamado René Laurentin, ou Laurentin, em francês, que ele participou do Concílio Vaticano II como consultor. Ele foi falecido já, mariólogo, especialista em Nossa Senhora, e ele foi um grande estudioso de todas as aparições. Você sabe que ao longo da história foram mais de 2.000 aparições de Nossa Senhora, contudo a igreja é muito prudente, averigua com muita firmeza e propriedade. Aproximadamente só 16 dessas mais de 2.000 foram reconhecidas. Claro, existem algumas que são revelações particulares, existe todo um caminho que a igreja faz para averiguar, né? Eu vou falar um pouco disso, mas começando na primeira parte, aliás, voltando para a primeira parte do Pão da Vida, é interessante que os discípulos disseram: essa palavra é muito dura. E depois, versículo 66, como eu dizia, muitos não andavam mais com ele. E no versículo 67b, talvez você pense assim, Jesus ia voltar para os discípulos e falar: não, eu vou voltar atrás no que eu disse, não, eu peguei pesado, né? Não, volta aqui. Versículo 67b diz que quando muitos o abandonaram, ele olhou para o círculo mais próximo, mais fechado dos 12 discípulos que caminhavam com ele, e Jesus perguntou: vocês também querem ir embora? Se quiser, vai agora, podem ir. Ou seja, Jesus não estava preocupado, filho, filha, em perder seguidores, não. Olha, e eu vejo que nós que somos padres evangelizadores, é interessante, eu falei isso aqui na homilia terça-feira, se você faz uma transmissão na internet, oração para a libertação de todos os males, é cheio de gente. Agora você faz uma live para conversão, ninguém quer saber, infelizmente pouquíssimas pessoas. Mas não tem cura e libertação sem conversão. E a primeira leitura disse que todos os milagres que Pedro fez ali, Pedro foi muito usado por Deus. E a primeira leitura narra sinais, ressurreições, curas de paralíticos. Nós vimos aqui na primeira leitura, nós ouvimos, melhor dizendo, o livro dos Atos dos Apóstolos diz que tudo isso foi feito para que o povo se convertesse. O milagre não é um fim, ele é um meio. Ele é o meio através do qual a gente precisa se converter. Agora a gente não pode ser viciado em milagre e em buscar sinal da parte de Deus. O sinal existe para a minha, para a sua, para a nossa conversão, filho, filha. E Jesus não está com medo de perder seguidor, não, tá? Se ele fosse um popstar do YouTube, eu acho que em um discurso ele ganharia milhões de seguidores e o outro ele perderia milhões. Porque ele não está interessado em falar o que agrada, ele está interessado em falar o que salva. Porque quem ama não mima. Quem mima fala o que agrada, quem ama fala o que o outro precisa ouvir, claro, com misericórdia, com carinho, com método, com respeito, com paciência. Mas quem ama de verdade não mima. Quem ama de verdade corrige quando é necessário, fala a verdade. Jesus disse: isso vos escandaliza? Versículo 61b, mas e quando vocês verem o Filho do Homem voltando para o céu, na ascensão? E quando vocês verem outras coisas mais difíceis? Isso tem muito a ver com a história de Santo Atanásio. Vou falar um pouquinho dele. Santo Atanásio viveu no século IV, melhor dizendo. Ele era diácono e depois ele foi, na época, aclamado como bispo de Alexandria, no norte do Egito, que era uma das sedes patriarcais do cristianismo primitivo na época, um lugar de muito conhecimento, de muita vida cristã, vida judaica. Infelizmente, hoje não é mais, né? Mas Santo Atanásio lutou no concílio de Nicéia, em 325, contra uma grande heresia chamada arianismo. Ário, veja bem, era um sacerdote. Nós padres que nos cuidemos, reze por nós, né? Que as maiores heresias não começaram de fora, não, elas começaram de dentro, infelizmente, né? Ário dizia que Jesus era um homem abençoado por Deus, era escolhido por Deus, era dotado de uma sabedoria divina, mas ele não era Deus, ou seja, ele negava a divindade de Jesus. Ele dizia que Jesus era apenas um homem. E você sabia que na época muita gente seguia Ário, o arianismo, essa heresia do século IV? Muita gente, imperadores, reis. Sabe por que eles seguiam?
porque a doutrina de Ario era uma doutrina que não exigia muito, não comprometia. Ou seja, se ele não é Deus, eu não preciso obedecer tudo que ele fala. Ele é um homem, ele é um guru, ele é um coach inteligente, com todo respeito a quem trabalha com isso, claro, né? Mas eu estou usando uma analogia aqui. Ele é um guru, ele é um líder inteligente, ele é um conselheiro espiritual, mas ele não é Deus, né, gente? Vamos pegar mais leve, né? Que palavra dura. Ele é Deus. Heresia. Mas muita gente foi atrás do arianismo porque era mais fácil, não comprometia. Você poderia seguir a tua cabeça, não Jesus, porque Jesus não é Deus. Atanásio falou, não, ele é Deus, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, concílio de Niceia, e depois foi coroado no concílio de Constantinopla. Daí nasceu o credo que nós chamamos de niceno-constantinopolitano. Eu sei que é difícil o nome, né? Aquele creio maior que de vez em quando a gente reza em algumas celebrações especiais. Mas Atanásio combateu essa heresia da comodidade. Olha, esses dias eu estava celebrando aqui, e eu citei uma frase de Santo Agostinho que mexe muito comigo, na qual ele disse o seguinte: Santo Agostinho disse o seguinte: quem escolhe do Evangelho para viver somente o que agrada, o que concorda, o que a pessoa concorda, o que agrada e o que é fácil, e despreza o restante, ela não está vivendo o Evangelho, não está seguindo o Evangelho, mas está seguindo a si mesmo. Por exemplo, se você no Evangelho escolhe só o que é fácil para viver, escolhe só o que você concorda, só o que te agrada e despreza o resto, você não está seguindo Jesus nem o Evangelho, você está seguindo as suas ideias, a você mesmo. Disse Santo Agostinho, doutor da igreja também no século IV, do 4 para o 5, 4 para o 5 século. Então veja bem, Santo Atanásio foi lá e falou, não, a gente tem que seguir. Disseram para Santo Atanásio, essa palavra é dura, Atanásio, quem pode suportar? Atanásio, gente, ele foi exilado 5 vezes pelo imperador da época, e pelos reis ali da região, porque ele seguiu essa doutrina, que era a doutrina que Jesus tinha revelado. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu estive com o Pai, eu tenho a mesma natureza de Deus, eu sou, Jesus disse, o nome que era o nome reservado a Deus no Antigo Testamento. Ele disse, eu sou. Mas Ario e os seus seguidores queriam, não, vamos procurar um Jesus mais light, né? Ah, padre, é muito demorado. Ah, padre, a doutrina com relação à Eucaristia é muito dura, a igreja tem que flexibilizar, tem que atrair muita gente. Opa, isso não é cristianismo, com todo o respeito. Filho, filha, a tua condição. O padre está aqui para não julgar você, mas a verdade não se negocia. A verdade é, ninguém pode mudar o que Jesus disse para agradar alguém. Eu não tenho direito. Às vezes eu vejo até pregadores mudando a Bíblia. Gente, a Bíblia não está ao meu serviço, eu estou a serviço da Bíblia. Eu não tenho direito como padre de mudar a Bíblia, nem a doutrina, e de pregar eu mesmo. Eu não posso, porque eu sou servo da revelação da Bíblia, do anúncio do qual a igreja é portadora. Eu não sou dono, eu não posso comercializar a fé para atrair seguidores, para falar o que as pessoas vão aplaudir. Se não quiser aplaudir, que não aplauda, mas eu quero ter minha consciência tranquila, que eu tenho falado para você as palavras de Jesus, que às vezes são duras. Sim, talvez ele esteja perguntando para você, isso vos escandaliza? Talvez ele esteja perguntando para você, isso te escandaliza? Mas gente, às vezes dói, é como um remédio, né? Quem aqui dentre nós nunca tomou aqueles remédios ruins? Mãe, se eu estiver escutando agora, dá um desconto, né? Que as mães da gente fazem quando a gente é pequeno, né? Minha mãe é criativa, tinha os remédios, tinha que bater ovo, babosa no meio, não sei de onde ela tirava, mas funciona, né? Acho que tem o amor da mãe ali por trás. E eu era um menino danado, travesso. Vira e mexe, eu ia jogar bola, chutava o chão. Quem não fez isso na época que a gente ainda brincava de bola na rua, né, Joelcio? A molecada hoje é só com o celular na mão, né? Na nossa época a gente chutava bola na rua. Quantas vezes, o Joelcio aqui da Canção Nova, estou falando com ele, quantas vezes eu chutei o pé, eu chutei o chão, arranquei a tampa do dedo, quando não metade do dedo, caía de bicicleta, caía de árvore, e chegava a mãe com aquele remédio ruim. Às vezes um remédio meio caseiro, como eu disse, é ovo batido com uma coisa, com outra. Quem merece, né? Mas gente, tem remédio que é ruim de você tomar, é ruim, mas a mãe está te dando o remédio para judiar, para fazer mal para você? Claro que não. Quando a mãe dá um remédio é porque ela quer ver o filho curado, ela quer ver o filho feliz, ela quer ver o filho bem. Às vezes o remédio dói, e eu vejo assim, eu tenho um sobrinho que vai fazer 2 aninhos, eu estava com a saudade dele lá no Paraná.
E às vezes eu vejo a minha irmã tendo que dar remedinho para ele. Os dias que eu fiquei na casa dos meus pais, no final do ano, nossa, a criança não entende, ela fica brava. Nossa, e ele é opinioso, o menino, viu? Novinho, mas puxou o sangue da família. Não vou tomar, e fecha a cara mesmo. Não vou, e minha irmã vai com a colher, e vai fazendo aviãozinho, e vai, e ele não quer esse remédio. Chega uma hora que a minha irmã pega a boca dele e fala, toma. Às vezes tem que segurar a boquinha assim, né? Por quê? Porque ela está judiando do menino? Não, ela quer que o menino seja curado das suas doenças, seja imunizado por vacinas, por remédios, e sobreviva e seja feliz. Então, às vezes, a palavra dura de Jesus pode machucar, né? Pode ferir, às vezes a gente se sente meio desconcertado, mas daí vem Maria como essa mãe, não é? Vem como essa mãe trazendo o remédio. O remédio às vezes dói. Outra coisa que é da nossa época, eu não sei se existe ainda, pelo menos eu não vejo ser tão usado como na minha época de criança, o tal do metiolate. Horrível, gente. Horrível por quê? Porque ardia, né? Não tem nada contra. Parecia ser eficaz, eu não sou médico, não sou da área, mas toda vez que eu me machucava, parece que era um ritual, né? Para tudo era metiolate, só faltava minha mãe fazer o bebê metiolate. Era um remédio que você passava assim sobre a ferida. Nossa, mas ardia, gente, ardia. Como ardia? Já experimentou metiolate, Joel? Você é da sua época também, né? Nossa, minha mãe passava na perna e passava. E eu tinha, na minha época, outra coisa que hoje em dia se vê pouco, aqueles carrinhos de rolemã, né? Nossa, como era gostoso brincar com aquilo lá. Gente, era o nosso PlayStation da época, né? Era o nosso iPhone da época, era o carrinho de rolemã. E eu era especialista em cair no carrinho de rolemã. Batia a cabeça, moleque, né? Já viu? Criança cheia de energia. Batia o braço, ralava a nuca. Eu conseguia ralar atrás da orelha, não sei como. Caía, só ralava atrás da orelha. Era especialista para me machucar. E vinha a mãe com metiolate. Nossa, eu vi estrela, chamava Jesus de Genésio, como diz o ditado. Porque doía, né? Queimava. Mas você sabia que depois daquele metiolate, o efeito não era placebo, não. Era eficaz. Depois daquele metiolate, eu reclamava, eu esperneava, quando eu era mais novinho, eu chorava, mas funcionava. E a minha mãe estava judiando, a minha mãe estava me prejudicando, a minha mãe tinha prazer em me fazer sofrer. Não, mãe é mãe. Mãe ama o filho e às vezes traz um remédio que dói. Esse exemplo que me veio agora, eu não tinha nem intencionado falar, tem tudo a ver com a homilia de hoje. Tem tudo a ver com esse acampamento mariano. Maria é aquela que foi escolhida por Deus para nos trazer o remédio do céu, o remédio para curar a nossa alma. Ela não é deusa, mas ela é mãe de Deus, e ela continua servindo a Deus. Se ela serviu Jesus aqui na terra, você acha que no céu ela parou de servir? Maria serva por excelência, ela continua servindo ao seu filho Jesus, ao Pai. Por isso que a igreja diz que ela é medianeira das graças, de todas as graças, porque ela é aquela que traz o remédio. Talvez você hoje, que está precisando tomar esse remédio, ai padre, essa metiolate da conversão está ardendo. Porque como eu disse, como os contemporâneos de Atanásio, cuja memória litúrgica nós celebramos hoje, a gente tende a buscar um cristianismo light. A gente tende a fugir, presta atenção, filho, filha, de tudo que nos desacomoda, de tudo que nos exige. Nós queremos uma vida cômoda, nós facilmente caímos no pecado que é chamado pecado da assídia, que é a preguiça espiritual, diziam os padres do deserto, a preguiça de fazer o bem, a preguiça de rezar. Tem gente que nesse tempo está assistindo 5 filmes por dia, fica assistindo 12 séries por dia no Netflix em casa, mas não se levanta para rezar um terço, não faz nada de produtivo, não lê a Bíblia. Está errado. Você não pode perder tanta oportunidade que Deus está te dando nessa quarentena para você se conhecer melhor, para você perdoar a sua esposa, pedir perdão para o seu esposo, para você se converter, se tornando uma pessoa mais paciente, mais tolerante, melhor. Talvez hoje Deus está te desacomodando e te mostrando coisas nas quais você precisa mudar. Talvez hoje Deus está te desacomodando e te mostrando que a verdade não é o que você acha, a verdade vem do céu, é Jesus, é a sua mensagem, é a sua palavra. E Maria é essa mãe que diz: está doendo ouvir isso, está doendo não poder comungar, está doendo entender que você errou no seu casamento, está doendo reconhecer o seu pecado, está doendo reconhecer que você tem essa depressão, essa ansiedade, precisa lutar contra ela,
Está doendo ter que lidar com esse término do relacionamento, teu marido te abandonou, traiu você. Está doendo, mãe, ter que enterrar o teu filho, ter perdido você, filho, filho é o pai, a mãe. Está doendo, mas Maria vem com um remédio. Talvez vai arder, é aquela metiolate. Quem é mais novo nem sabe o que é isso, mas quem tem um pouquinho mais de janeiro está entendendo o que o padre está falando, né? Vai queimar, mas é para o teu bem, é para a tua salvação, sabe? E como o Santo Atanásio, que defendeu a verdade, nos posicionemos do lado da verdade, nos posicionemos pela palavra de Jesus. Isso vos escandaliza? Digamos como São Pedro: Senhor, está doendo sim, é difícil seguir o Senhor, é difícil essa exigência, mas a quem nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor, só você, sabe? Nossa Senhora é essa mãe, filho, filha, indo até você agora. Se tiver algum cinegrafista perto de mim, vem que eu quero falar bem fechado com quem está em casa. Nossa Senhora está indo até você agora, está indo até você, você que está caído. E às vezes quando a gente está caído, a gente acha que Deus está distante da gente, né? Às vezes quando a gente está crucificado, a gente acha que Jesus nos abandonou. Mas filho, filha, é quando você sofre que Deus está mais perto de você. É quando você se sente só, que Deus está mais perto de você, e que Maria está chegando aí a você agora para te pegar no colo e para te dar esse remédio do céu, que arde, mas que salva, que é ruim quando passa pela garganta, mas quando chega no organismo cura. Como essa imagem da Pietà, o Elias está ali já posicionado para mostrar. Nossa Senhora, mãe das dores, que pegou o seu filho no colo, olha só, depois de crucificado. Nossa Senhora está pegando você no colo agora, olha que imagem linda. Nossa Senhora está pegando você no colo agora. Você crucificado pelo sofrimento da crise financeira, você crucificado pela falência, pelo desemprego, você crucificado pela depressão, por essa doença que te limita tanto, te rouba a energia, te rouba a capacidade de corresponder. Você crucificado por essa doença, você em casa em isolamento, porque contraiu talvez o Covid-19, você crucificado pela dor de ter perdido alguém, crucificado pela depressão, pela ansiedade, pelo medo, você crucificado pelos problemas familiares, pelo pecado que você não consegue vencer, pelo vício que rouba a sua sobriedade, você crucificado por essa insônia que não te deixa dormir. Nossa Senhora está pegando você no colo agora, sabe? E eu me preparava para essa missa estudando alguma das aparições de Nossa Senhora. O padre René Laurentin falou com muita propriedade, e tem muitas muito bonitas. Eu gosto muito, me identifico muito com Fátima, por exemplo, mas hoje eu quero citar, caminhando já para a conclusão, 3 aparições que revelam como Nossa Senhora é essa mãe que está sempre pronta a vir ao nosso encontro e nos pegar no colo. Eu, por exemplo, tenho 2 irmãs, e quando você está bem, a mãe deixa você lá brincando no canto, parece até que não está te dando atenção, né? Mas não é isso, é porque ela está vendo que você está bem. Mas quando eu caía, me machucava, minha mãe dava toda a atenção. Ou se a minha irmã se machucava, minha mãe dava toda a atenção, sabe? E às vezes a criança meio dengosa, né? Vai fazendo sempre, ela está com uma gripinha, já cai, para a mãe vir, cuidar, dar remedinho, beijar, sabe? E é interessante que essa analogia é muito forte, porque as revelações de Maria mostram que é quando a gente está mais pobre, mais sofrendo, com mais dificuldade, é que Nossa Senhora mais vem até nós, sabe? Quando você mais está debilitado, mais Nossa Senhora vem até você para te pegar no colo. 3 revelações, aparições de Nossa Senhora que eu quero citar. Medalha Milagrosa, 1830, Nossa Senhora apareceu a Catarina de Labouré, ali em Paris. Ela era uma noviça, gente, da ordem fundada por São Vicente de Paulo, né? Ela era uma noviça, veja bem, como Nossa Senhora aparece aos frágeis. Ela tinha 24 anos, Catarina de Labouré, e tinha acabado de entrar no noviciado das Filhas da Caridade, que é uma instituição fundada por São Vicente de Paulo. Então, em 1830,
Nossa Senhora apareceu a Catarina de Labouré com a revelação da medalha milagrosa, medalha na qual está escrita: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. 1830. Você vê como Nossa Senhora, a nossa pobreza, a nossa fraqueza atrai a mãe. O nosso machucado atrai o colo da mãe. Nossa Senhora escolheu uma pobrezinha. Aquela congregação tinha uma madre superior, e com todo respeito às autoridades, mas Nossa Senhora escolheu se revelar uma noviça que tinha acabado de entrar, com 24 anos. Às vezes até é difícil para as autoridades discernirem, né? Porque eles não entendem. Falam: será que essa menina sabe o que está falando? Uma menina simples, gente, quase analfabeta. Medalha milagrosa, 1830. 1858, a aparição agora em Lourdes, a Santa Bernadette Soubirous. Santa Bernadette tinha tido cólera, que era a epidemia da época. Tinha contraído uma asma porque não trataram ela direito quando ela teve cólera. Era analfabeta, só falava o dialeto da região, nem o francês coloquial ela falava. Era pobre, o pai dela tinha ficado cego de um olho, fazia farinha, e por causa disso estava ganhando menos, diz os escritos da época. O serviço dele valia menos do que o serviço realizado por um cavalo, por um animal, para você ter noção. Paupérrima. Foi morar de favor na casa de uma mulher, uma parente distante, que a humilhou demais. Foi para essa pobrezinha, doentinha, que Nossa Senhora apareceu, Santa Bernadette, em 1858. Vejamos agora, aliás, antes de eu falar da terceira revelação, terceira aparição de Nossa Senhora, pautada aqui nos escritos do padre René Laurentin, é interessante que Nossa Senhora aparece justamente quando a gente mais precisa. O que tinha acontecido na França em 1789? A Revolução Francesa. Muito violenta, muito sangrenta, os reis decapitados, milhares de pessoas assassinadas, e as igrejas, muitas foram queimadas. O povo deixou de acreditar em Deus, ataques à fé. Em 1789 aconteceu isso. Já em 1830 Nossa Senhora aparece. Depois, em 1858, Nossa Senhora aparece. Ou seja, ela aparece quando a gente mais precisa. Quando a França mais precisava, Nossa Senhora apareceu. Quando a França vivia maior crise de fé, Nossa Senhora apareceu para acolher aquele povo ferido, aquele povo machucado, aquele povo pobre, porque no começo a Revolução Francesa também trouxe muita pobreza, muita fome, sobretudo para o povo pobre. A nossa pobreza de espírito e também material atrai Nossa Senhora. Não é que você, filho ou filha que seja rico, tenha mais posses, esteja fora do amor. Não é isso de Nossa Senhora. Você também é filho dela, e você é convidado a fazer o bem com as suas posses, a ser pobre de espírito. Mas não dá para negar, Nossa Senhora, ela é atraída pela nossa ferida, como mãe, para cuidar da gente, para pegar a gente no colo. Ela é atraída pela nossa pobreza material, ela é atraída pela nossa pobreza de espírito. Ali em Lourdes, para Santa Bernadette Soubirous, e em Paris, para Santa Catarina de Labouré, ela apareceu. Duas meninas frágeis, pobres, para um povo sofrido, com fome, vindo de uma revolução, dificílima situação. E a terceira aparição que eu quero citar aqui é de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. Veja bem, 1531, Nossa Senhora apareceu para um indígena chamado Juan Diego, na colina do Tepeyac, ali perto da cidade do México. Naquela época existia um preconceito muito grande dos espanhóis com os indígenas, e também um ódio muito grande dos indígenas com os espanhóis. E você sabia que o preconceito maior que se existia era contra os mestiços, os que eram metade espanhol, metade indígena, fruto ali de uma união entre um espanhol e um indígena? Todo mundo odiava naquela época. Eu estava lendo um escrito hoje, os mestiços. Diz que esses mestiços, eles tinham que procurar comida no lixo. E você sabe com que cara Nossa Senhora apareceu lá? Ela apareceu mestiça, para mostrar que ela está do lado dos filhos que mais sofrem, para mostrar que ela privilegia os mais sofridos, humilhados, fracos. Ela é mãe. Mãe traz o remédio que às vezes arde como metiolate, remédio às vezes que dói quando passa pela boca, mas que quando chega no estômago, causa um bem, causa cura, causa soerguimento para todo o corpo, causa saúde, equilíbrio para as emoções, para os afetos, para todo o ser. Sabe,
Todo remédio, muitos remédios, melhor dizendo, hoje em dia eles estão colocando sabores artificiais, mas a maioria dos remédios, quando eles passavam, os antigos mesmo, aqueles raiz, passava pela boca, nossa, era horrível. Mas gente, quando chegava no estômago, ele restabelecia a imunidade. Quanta gente com a imunidade espiritual baixa nesse tempo? Quanta gente com a imunidade emocional baixa, psíquica? Eu, como padre, tenho dedicado os anos do meu ministério a estudar a depressão, a ansiedade, os transtornos, a essas realidades associadas. Já escrevi livros sobre isso. E eu tenho visto tanta gente lutando contra a ansiedade, tanta gente que nessa pandemia estava até tratando, estava bem. Sabe, pessoas com transtorno do pânico, com, por exemplo, os transtornos de personalidade como borderline ou outras coisas, mas que estava ok, estava tomando a medicação. Mas quando veio essa pandemia, parece que estourou, a pessoa não está conseguindo mais administrar. Quantas mensagens eu tenho recebido? Pessoas se sentindo inadequadas, com desejo de morrer. Filho, é nessa hora que Nossa Senhora vem até você. É quando você não consegue andar, que ela vem te carregar no colo. É quando você se sente sem força, que ela pega você no colo, como pegou ali Jesus, naquela imagem da Pietà. É quando você se sente pequeno, é quando você cai até. A mãe não desiste do filho porque o filho pecou. Talvez você tenha cometido um grave pecado, isso é sério, busque se converter, busque se confessar quando possível, mas ela não te abandona porque você caiu. Ela não te abandona porque talvez você está num estado de vida que não te permite ter acesso a alguns sacramentos, por exemplo. Ela está aí com você. É a nossa pobreza que atrai Nossa Senhora, como a nossa pobreza atraiu, como a pobreza, aliás, do índio Juan Diego a atraiu. Ela podia ter aparecido para o bispo, mas ela não apareceu, ela apareceu para aquele índio. Ela podia ter aparecido para a superiora, mas ela apareceu para Catarina de Labouré. Ela poderia ter aparecido, por exemplo, não para Santa Bernadette lá em Lourdes, mas para uma freira, para um padre estudado, não. Claro, nada contra quem é superior, uma vez mais digo, quem estuda, é importante ter ciência para compreender bem a fé, é importante se aprofundar sim, mas mesmo sabendo muito, seja pobre no seu coração, seja humilde na sua alma, porque é a nossa pobreza que atrai Nossa Senhora. E veja bem, eu sinto isso muito forte, eu digo já de maneira espiritual, que nesse momento, nesse sábado, nesse acampamento mariano, Nossa Senhora está entrando agora na casa de muita gente. Eu sinto que Nossa Senhora agora está entrando na tua casa. Até mesmo você que era de outra denominação, que não aceitava Maria na sua vida, é com você mesmo que eu estou falando. Nossa Senhora está entrando agora na tua casa. Tanta discórdia nessa casa, né, filho? Tanta discórdia nessa casa, filha. Nossa Senhora está entrando agora na sua casa. Sua família tem brigado tanto. Sua família tem brigado tanto, né? Talvez você e seu marido não estão se entendendo. Você e seu filho não estão aceitando um ao outro. Você sem dinheiro, preocupado. Você pai de família, você mãe de família, você empresário. Teve que mandar aquelas pessoas embora. É tão difícil, né? Isso machucou você. Você mãe que perdeu aquele filho. Você que perdeu seu pai. Você profissional da saúde, que tem visto tanta coisa pesada. Não tenha medo de chorar agora no colo de Maria. De desabar no colo da mãe. Ela está pegando você no colo, ela está entrando agora na sua casa. Nossa Senhora está entrando agora na sua casa, na casa templo, mas também na casa do seu coração. Esteja agora no colo de Maria. Deixa ela pegar você no colo, sem medo. Feche os seus olhos se você em casa. Ou se você quiser contemplar também essa linda imagem, deixa Nossa Senhora, que está passando na televisão, essa imagem linda da Pietà. Mas se imagina no colo de Maria. Se você escolher contemplar essa imagem, se imagina agora no lugar de Jesus, ali no colo da mãe. Você tem mãe, viu? Você não é sozinho nesse mundo não. Talvez a tua mãe humana faleceu, não está mais aqui, mas você tem Maria. Ela é a tua mãe. Ele é a tua mãe, ela está pegando você no colo para levar suas feridas agora até Jesus. Ela sabe de tudo.
Muitas pessoas agora estão chorando, estão sendo tocadas. Deixa Maria tocar você. Ela é tua mãe. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Recebe esse abraço. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Me ama, me abraça, me esconde em teu manto. Me ama, me abraça, me esconde em teu manto. Eu preciso tanto. Diga para ela, do teu colo de mãe. Eu preciso, cante. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Que me ama, ela te ama. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Me ama, me abraça, me esconde em teu manto. Me ama, me abraça, me esconde em teu manto. Obrigado, Maria, porque a senhora acolhe agora cada filho, cada filha no seu colo, nos seus braços de mãe. Obrigado, Virgem Maria. Obrigado, mãezinha, porque a senhora está entrando em muitas casas agora, em muitas famílias, em muitos contextos pesados. A imagem que me vinha era de Nossa Senhora com muitas pessoas, como se ela tivesse um braço enorme, 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 e muitas pessoas ali naquele braço, nesses braços, né, nesse seio, nesse abraço, e pessoas que estavam muito feridas nessa imagem que me vinha, pessoas machucadas,
Eu sinto que Nossa Senhora está levando muitos corações feridos agora a Jesus. E Jesus está curando esses corações. Corações feridos pelo desprezo, pessoas se sentindo rejeitadas, até dentro de casa, desprezadas. Pessoas se sentindo sozinhas. Pessoas se sentindo inúteis. Pessoas que já são idosas, pedindo até a Deus a morte. Nossa Senhora está levando você, filho, filha, agora a Jesus. E Jesus está curando você de dentro para fora. Pessoas que não estão podendo ver a mãe por causa dessa quarentena, estavam com uma saudade. Pessoas que perderam a mãe, estão sendo visitadas por Maria agora. Maria está colocando você no colo. Maria está tocando você agora. Maria está como mãe, pegando você e dizendo: você é a minha criança, você é a minha criança, você é a minha filhinha querida, você é o meu filhinho querido. Você que há muito tempo não recebia um abraço de alguém, você que há muito tempo não recebia o conforto do elogio de alguém, do beijo sincero, do abraço, você que por tantas experiências sexuais erradas que você viveu, só se sentiu usado como um objeto descartável. Nossa Senhora está pegando você no colo agora e beijando você com carinho de mãe, curando essa solidão. Pela intercessão dela, nós te entregamos, mãe, as nossas feridas. Leva a Jesus, mãe. Nós te entregamos, mãe, os nossos impossíveis. Leva a Jesus, mãe. Nós te entregamos, mãe, a nossa vida financeira. Nós te entregamos, mãe, os nossos bens. Mas te entregamos a nossa família, as pessoas que dependem de nós. Te entregamos, mãe, a nossa saúde. Eu rezo nesse momento, mãe, eu coloco no teu colo cada médico, cada enfermeiro, motorista de ambulância, atendente de hospital, cada profissional da saúde, eu coloco no teu colo agora, Maria. Protege os profissionais da saúde com teu manto poderoso de mãe. O servo de Maria, aquele que se consagra a Maria, não perece. Mãe, a Senhora recebeu de Deus essa autoridade para nos guardar. Eu coloco debaixo do teu manto os profissionais da saúde. Eu rezo também, mãe, pelos idosos. Eu rezo também, mãe, pelos doentes, aqueles que já têm outras doenças nesse tempo, os cardíacos, os hipertensos, os diabéticos. Eu rezo por essa pessoa que está com essa preocupação no coração, esse medo, mãe. Leva-nos a Jesus para que nós sejamos curados. Às vezes o remédio da verdade que vem do céu é amargo para nós, mãe. Às vezes o remédio do anúncio da conversão é dolorido para nós, queima como um metiolate, como um remédio amargo, mas é para nossa cura, para nossa salvação. Nos ajuda a suportar o remédio do céu, mãe. Interceda por nós, para que nós, Maria, sejamos de fato dóceis ao teu Filho e obedeçamos Jesus em tudo. Interceda por nós, mãe. Leva as nossas feridas a Jesus. E a Senhora, que é a esposa do Espírito Santo, pela tua intercessão, Maria, nós pedimos uma efusão nova do Espírito Santo agora sobre nós. Mãe, pela tua intercessão como sacerdote, eu peço a efusão do Espírito Santo agora, o Pentecostes, o batismo no Espírito Santo, para nós que estamos aqui, para quem nos acompanha em casa. Por intercessão de Maria, esposa do Espírito, vem Espírito Santo agora sobre nós. Vem Espírito Santo e nos convença sobre a verdade do céu, nos dê o entendimento sobre a verdade do céu. Transforma a nossa mentalidade, Espírito Santo, nos dá o entendimento de tudo que ouvimos aqui, Espírito Santo. Vem com poder e nos converta, Espírito Santo. Nos faz assumir a condição de filho de Deus, de filha de Deus, de filho de Maria. Jesus nos deu Maria como mãe aos pés da cruz, Espírito Santo. Nós assumimos Maria como mãe, nós a levamos para casa. Nós não temos medo de amar Maria, porque amando Maria nós também amamos o filho dela. Nós obedecemos o filho dela. Vem Espírito Santo com poder sobre mim, sobre quem está em casa. Vem Espírito Santo com poder e nos renova, nos batiza, cura os feridos, Espírito Santo, levanta os caídos, dá-nos um novo ânimo, Espírito Santo, dá-nos uma nova unção, Espírito Santo. Vem com poder sobre nós, vem com poder sobre quem está em casa. Se você que nos acompanha reza no Espírito, solta a tua voz agora no Espírito, junto com os músicos. Filho, filha,
Se você que nos acompanha agora reza assim, nessa linguagem nova, a linguagem do Espírito Santo. Maria também foi batizada no Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém. Com certeza ela rezou assim. Deixa o Espírito Santo rezar em você. Agora eu te peço, Espírito Santo, por intercessão de Maria, tua esposa, vem sobre as nossas famílias agora, Espírito Santo. Vem com poder agora, Espírito Santo, sobre as nossas mentes. Liberta aqueles que têm ansiedade, Espírito Santo, excessiva, aqueles que têm sido dominados pelo pânico. Liberta as pessoas com pensamentos de morte, de suicídio, de autodestruição. Liberta as pessoas com compulsões, Espírito Santo. Liberta, Espírito Santo, as pessoas tristes, desanimadas. Levanta os caídos, Espírito Santo, por intercessão de Maria, que me ama, me ampara, me acolhe. Que me ama, me ampara, me acolhe com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Juntos me ama, bem suave para encerrar. Me ama, me abraça, me esconde em teu manto, para encerrar. Me ama, me ama, me abraça, me esconde